Olá, colegas, eu sou Ângelo Freire e eu quero dar as boas-vindas para a apresentação de mais um caso envolvendo um molar superior. Eu tratei uma cárie extensa na raiz disto vestibular de um molar superior como se fosse uma reabsorção externa. Ele passou por um processo doloroso, uma gengiva inflamada, procurou um profissional, o profissional colocou lá um ionômero de vidro provisório, passou algum tempo, ele me procurou, então fiz todo um planejamento e vocês vão ver o passo a passo. Mas antes de falar sobre o caso clínico, quero fazer um convite para que você se inscreva no meu canal do YouTube, clica lá no sininho para ativar as notificações, assim você receberá semanalmente os meus vídeos. Acesse também o nosso site do Imagine para tomar conhecimento dos diversos cursos que nós oferecemos aqui para todos, envolvendo os casos mais complexos, os casos de cirurgia, endodontia clínica e cirúrgica, endodontia contemporânea, englobando todo o processo tecnológico envolvendo ultrassom, microscópio operatório, para a solução dos casos com maior previsibilidade. Mas acesse também os nossos cursos online, eu tenho certeza que vocês ficarão satisfeitos. Mas o paciente compareceu com essa sintomatologia na região periodontal, eu fiz uma sondagem, fiz uma avaliação, fiz uma radiografia, existia realmente ali uma destruição muito grande radicular e eu disse que ia tentar resolver o problema dele. Era uma peça que ele não queria perder, uma prótese, existia essa cárie bastante profunda, ele não queria perder esse dente. Envolvia aí uma prótese extensa que ele não queria tomar esse prejuízo, que foi feito tem 4 anos, então é uma coisa recente, mas esse processo aí foi bastante invasivo. Então fiz um plano de ação. Nós fizemos um retalho por palatino, nós fizemos todo o retalho também por vestibular, descolando ali a papila, fazendo a remoção de todo aquele tecido cariado, fazendo uma plastia óssea e depois com o seu fechamento que vocês irão apreciar esse vídeo. Siga o vídeo! Estamos diante desse elemento 16, uma cárie por palatino extensa, aqui a presença de um número de vidro que um colega colocou provisoriamente, a imagem radiográfica evidenciando uma cárie bastante extensa, como se fosse uma reabsorção na raiz palatina. Eu estou fazendo aqui uma sondagem para saber se tem algum processo periodontal, não tinha, então eu programo direitinho, faço um planejamento, anestesio, em seguida eu vou fazer a incisão e o descolamento dessa papila vestibular. Eu tenho que ter todo acesso de por vestibular e por palatino, então estou descolando juntamente com o periósteo. Aqui já é a parte palatina, descolando o tecido palatal, então evidenciando aqui uma substância, um material bastante putrefato, bastante comprometido. Eu faço uma irrigação, lavo, evidencio aqui a área que vai ser operada, em seguida coloco gel de clorexidina e agora eu entro com brocas em baixa rotação, multilaminada, HL, com 8000 RPM, para remover de imediato aquela porção, aquele pedaço do ionômero de vidro que estava solto, para poder ter um acesso completo da área a ser tratada. Então removo todo esse material. Em seguida eu volto aqui com o gel de clorexidina para poder fazer, removendo aqui nesse momento aquele ionômero. Eu agora volto com o gel de clorexidina para trabalhar em profundidade com as brocas de baixa rotação. Irrigo bastante, coloco o endogel e agora eu vou trabalhar com essas brocas com bastante precisão, aqui colocando gel, bastante precisão, removendo inicialmente toda aquela cárie. Primeiro removo a cárie que está na raiz, a parte da coroa, em seguida eu vou trabalhar ali naquela parte óssea. A parte óssea eu trabalho depois que mexer na cárie, para não levar bactéria para aquela região. Então faço uma plastia naquela região, tiro tudo, 8000 RPM, eu utilizo 2 brocas, 2 tamanhos de broca, e depois vocês vão ver que eu vou trabalhar com a ponta angulada de ultrassom sob a coroa, né, por baixo, por trás da coroa, que tem tecido necrótico, que tem ali remanescente de resíduos alimentícios, sempre irrigando endogel, broca, irrigando endogel, broca. Então nós temos que remover o material e eliminar, nós temos que tirar, e isso você faz com a irrigação com soro fisiológico endovenoso,
para poder evidenciar a área. A área tem que estar sempre clara e limpa para que você possa ter acesso visual. Então estamos aqui ainda, um pequeno sangramento, que é uma coisa normal, tá? Mas sangramento em função daquele tecido granulomatoso que não tirei todo ainda. Eu estou ali removendo a cárie para depois mexer em osso. Isso, agora já começo a ter uma imagem bem diferenciada, né? Removemos grande parte daquela cárie, mas ainda tem dentina amolecida. Eu não parei aqui, eu vou ainda trabalhar mais nessa área. Eu tenho que ter muita precisão, eu tenho que saber que eu estou trabalhando em tecido saudável. Então removo todo aquele material. Então nós levamos aí alguns minutos trabalhando nessa área, porque a ferida tem que ser tratada. Na medicina, você só cura quando você limpa a ferida, quando você remove todo aquele fator etiológico, que são as bactérias que estão impregnadas naquele tecido. Colocando aqui mais endogel. E agora com a ponta angulada, eu dou um acabamento em profundidade daquela porção tratada. E em seguida, como vocês estão vendo aqui agora, eu vou trabalhar por trás, por baixo dessa coroa. Essa ponte foi feita há 4 anos atrás, infelizmente houve algum problema que o paciente teve essa cárie, então a ponte recente, os canais estão tratados, ele não quis perder essa coroa. Então nós estamos fazendo um trabalho para evitar que o paciente tenha esse prejuízo e sabendo que isso pode resolver, um prognóstico é muito bom nesses casos. Um aspecto maravilhoso, coloco o ácido, em seguida eu vou trabalhar com o adesivo dentinário. Então eu protejo essa região com a gás, vocês estão observando, para não ficar excesso nem do adesivo e nem da resina. Eu faço um atapetamento ali daquela região, dou um contorno interessante dessa área e em seguida eu vou começar a fazer a polimerização, depois vou colocar a resina flow em profundidade, mas eu boto aos poucos, mesmo sendo uma resina Book-Fill, eu coloco aos poucos para que não fique bolhardear. A Book-Fill vai evitar o efeito do fator C, o efeito de contração. Entretanto, pode ficar bolhardear. Então, eu pego uma sonda, vou espalhando aquela resina flow, vou polimerizar. Em seguida, de novo, eu vou fazer ali a polimerização. Coloco um pouco mais da flow para ter um escoamento e abranger toda a parte profunda. Em seguida, sim, eu vou colocar a resina sólida. Eu estou utilizando aqui um descolador, um bisturi de Grickman, que ele tem essa pazinha e facilita o atapetamento, facilita a inserção dessa resina por baixo daquela coroa. Não vamos deixar espaços vazios. Toda essa região é restaurada. Nós estamos restaurando a raiz desse dente, que pega a cervical e até porção média daquela raiz. Então é uma área extensa, mas nós temos condições de trabalhar com bastante precisão. Vocês estão vendo que não tem sangramento, foi feito todo um processo de hemostasia, com compressão, remoção ali daquele periósteo inicial. E estamos ali agora contornando a raiz com a resina, fazendo todo o contorno, fazendo uma boa adaptação. Depois vocês vão ver que eu vou dar um polimento nessa resina com umas pontas de ultrassom, mas o importante é não ficar o excesso. O excesso você vai tirar depois com cuidado, mas você minimiza colocando ali aquela proteção com gaze. Então estamos ali conduzindo de uma forma tranquila, vocês vejam que a resina está sem comprometimento sanguíneo, então polimerizamos bastante e aí vocês vão ver agora a imagem de ultrassom dando um polimento nessa região. A área completamente selada, não tem espaços vazios. O material adesivo é um material que tem condições de formar um monobloco, dar uma certa resistência a essa região. Não trabalhamos com cimento, porque cimento infiltra, não dá resistência, ele se rompe, parte e é um problema. Então todo material tem que ser adesivo. Aqui eu estou colocando já o retalho no lugar, posicionando, em seguida vou fazer a sutura, ficou excelente. Observe a resina ali no lugar direitinho. Agora vocês vão ver a imagem inicial e em seguida a imagem final, dando ali a oportunidade visual de ver que toda a área foi selada. Uma cirurgia bem realizada. Então, foi um caso que eu fiz sem a tomografia, foi um caso mais de urgência. Então deu para fazer de um trabalho espetacular envolvendo a experiência clínica, a radiografia e a avaliação clínica. Então removi todo aquele problema da cárie, removi todo aquele tecido. É importante não deixar nenhum tecido comprometido. A medicina é pautada em limpeza de ferida. Nós temos que limpar todo aquele material, nós temos que selar aquela região com materiais adesivos para evitar infiltração e depois fazer a sutura e aguardar
para ver o desenrolar do mecanismo de ação do organismo para reparação daquela área. Espero que vocês tenham apreciado. Clica no sininho para ativar as notificações, acesse os nossos cursos online e até quinta-feira que vem. Tchau!